Juliana, você me confirma que você faturou mais de 10 mil reais no último mês com criação de site? R$ 1.057 e alguns centavos. O total do projeto foi 10. 5 mais 3 mais dá 10, né? Por causa de uma ligação. Exato. No mês que eu consegui, foi tipo uns 13 mil reais. Isso em menos de um ano fazendo um site. Eu já faturei nesses 8 meses o equivalente a 2 anos e meio de serviço se eu estivesse trabalhando lá. Para chegar nos 10 mil. Foram 7 páginas de venda e 3 páginas de captura. E aí eu fechei nos 10 mil no total, mas rodou o contrato que eu não botei nessa conta. Então eu posso dizer que eu cheguei até um pouquinho mais. Quando eu aprendi realmente a prospectar, aí as coisas mudaram. Nós batemos 15k de faturamento, cara. Isso a gente tá falando de 2 meses atrás. Na primeira semana a gente já vendeu nosso primeiro site com ticket de 2.950. É uma loja virtual que tá saindo aí por mais ou menos 5 mil reais. Já fechei o projeto dele de e-commerce, que foi meu primeiro projeto, por 3 mil reais. Sites com um ticket médio aí de 2.500, 3 mil reais. É uma loja de roupas da região, a gente fechou por 7 mil reais, mais uma taxa de manutenção de 500 reais por mês. Com o contrato que paga minhas contas, se eu fizer 2 páginas de vendas por mês, eu já bato 6 mil reais em média. É um número que é bem fácil de alcançar. O projeto que eu mais lucrei foi um e-commerce e eu cobrei 5.500 reais. Inclusive eu fiz um site lá para Londres, onde eu recebi 4 mil reais nesse site. Inclusive eu ganhei mais 1.000 reais de bônus, onde o cliente ele viu valor no meu trabalho. E eu desafiei meu marido, eu falei assim, se eu não repor esse dinheiro em 3 meses, você vai lá e compra a bicicleta que você quer. Em 2 meses e meio eu recuperei os 8 mil reais. Uma parada que era sonho, né, que é a questão de, eu sou noivo, a gente vai casar agora ano que vem, em abril. Investi na reforma do meu apartamento, eu comprei um apartamento em 2018, ele foi entregue esse ano. Então paguei os planejados do apartamento basicamente todo com o dinheiro que eu ganhei da construção de sites. Então eu sempre estou investindo em conhecimento, porque conhecimento ninguém te tira e quanto mais você aprende, mais você consegue ganhar dinheiro. Então o negócio é investir em conhecimento. Eu gasto dinheiro a hora que eu quero, e eu saio a hora que eu quero, e ninguém manda em mim mesmo, quem manda em mim sou eu, e pronto, acabou. Isso não é mudar de vida? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do workshop O Novo Mercado de Sites. O workshop que você está aprendendo como chegar nos 10 mil reais de faturamento por mês com criação de sites, mesmo sem saber programação, sem saber código e podendo trabalhar no conforto da sua casa. Aqui quem fala é o Bruno, sou especialista em desenvolvimento de sites há mais de 5 anos e cofundador da Escola de Sites, o maior canal de criação de sites do Brasil. E se liga, a gente está na nossa aula 2 do workshop, e isso significa que nós tivemos a aula 1 do workshop na segunda-feira. E para a gente recapitular rapidamente o que foi visto na aula 1, eu te mostrei tanto como que eu criei o meu primeiro site e vendi ele por 1.750, sendo que eu nunca tinha criado um site antes. E eu mostrei também o conceito dos SAVPs, importantíssimo para você que quer ganhar dinheiro de alguma forma. Bruno, o que é SAVP? Então significa que você não viu a aula 1 ou precisa lá revisitar ela e relembrar alguns conceitos. A gente viu também a hashtag famosa do hashtag site não é armário e de todos os benefícios de se trabalhar com criação de sites no mundo digital, podendo ter altíssimas margens de lucro, investimento inicial super baixo, liberdade geográfica e liberdade também de horários. E a gente viu como que está o mercado de criação de sites, o quão aquecido ele está, como é que está essa demanda, principalmente olhando o cenário brasileiro. E eu queria aproveitar e agradecer a todos os comentários, tanto na plataforma oficial do workshop, mas o pessoal que mandou no YouTube, no grupo de estudos e até mensagem privada aqui para mim. Então, muito obrigado a todos os comentários que vocês mandaram, interagindo, perguntando, elogiando o conteúdo. Eu fico muito feliz em saber que estou fazendo um impacto aí na vida de tantas pessoas. E caso você não tenha deixado um comentário, ainda dá tempo. E se você não viu a aula 1, tá boiando e não entendeu nada que eu falei até agora, pausa essa aula daqui e veja a aula 1 antes de você ver a aula 2, porque elas seguem uma sequência lógica. Então muitas das coisas que eu vou passar aqui na aula de hoje só vão fazer sentido se você tiver visto a aula anterior. Então pausa isso aqui, assiste a aula 1
e depois volta, porque ela vai ficar disponível para você, mas lembrando que só até o final da semana, então somente até domingo todo o workshop vai estar disponível. Vamos lá, o que a gente vai ver aqui na nossa aula 2? Nós vamos entrar agora mais mão na massa e a gente vai ver as ferramentas para a gente criar sites de forma profissional, de forma fácil, que a gente não precise usar código. Então eu vou mostrar as ferramentas que a própria escola de sites utiliza, que vários profissionais que eu mostrei aqui para você utilizam atualmente e conseguem vender sites de 3 mil, 4 mil, 6 mil, 8 mil, 15 mil reais utilizando apenas as ferramentas que eu vou mostrar aqui para você hoje. E também nós vamos ver aqui 4 tipos de sites que são extremamente fáceis de você criar e eles representam 90% da demanda que chega até a gente. Então 90% dos clientes que eu vejo em mercado tem a demanda de algum desses 4 tipos de sites que são bem fáceis de fazer e eu vou apresentar para você ao longo dessa aula. Também nós vamos ver aqui as melhores ferramentas do mercado e você vai ver, mão na massa, como que a gente faz para usar essas ferramentas e criar sites de forma extremamente profissional. Tá animado? Deixa aqui embaixo nos comentários na plataforma do workshop hashtag 4 tipos, para eu saber, eu sei que vocês gostam das hashtags e eu sei aí aonde que vocês estão no vídeo em quase que tempo real. Então deixa aí embaixo para mim hashtag 4 tipos e vamos começar o conteúdo. Vou te mostrar aqui 4 tipos de site que representam 90% da demanda. E é importante que você entenda isso para você conseguir estruturar melhor o seu modelo de negócios, entender qual dos 4 tipos você vai focar mais, qual deles você vai dar mais atenção, qual deles você prefere fechar com seus clientes, qual você talvez não tenha tanto interesse. E entendendo isso, você vai conseguir explicar melhor para o seu cliente, conseguir fechar projetos mais caros. Já te adianto que com os 4 tipos de site, se você escolher qualquer um deles, você consegue chegar nos 10 mil reais de faturamento, escolhendo um único tipo. Mas eu vou te mostrar 4 para você ter mais opções, inclusive poder mesclar tipos diferentes. São eles o site do tipo One Page, ou seja, apenas uma página, que às vezes não vai ser só uma página, eu vou te mostrar aqui como é que funciona ele. Site do tipo institucional, que é o modelo que eu diria que é o mais tradicional que as empresas conhecem. Também site do tipo blog, para produzir conteúdo e postagens, conseguir mais pessoas entrando naquele site. Ou também conhecido como site de notícias. E por fim, o tipo de e-commerce, que é capaz de fazer vendas de produtos online, também conhecido como loja virtual. E eu separei aqui para você, você vai ter acesso a esses fluxogramas acabando essa aula aqui do workshop, então vou deixar lá no grupo de estudos, que eu espero que você esteja inscrito lá no grupo de estudos, mas eu vou mostrar aqui os 4 tipos de site de uma maneira bem visual, para você entender como que funciona a estrutura de cada um deles, para que você nunca mais tenha dúvida, e quando a gente for colocar a mão na massa, você entenda o que você precisa criar de fato. Não saia criando uma estrutura mirabolante Frankenstein que você vai se perder se o cliente não vai entender nada, você não vai conseguir ver as referências. A gente vai ver como que funciona a estrutura de cada tipo de site, quais são as vantagens e desvantagens, qual que é a complexidade de cada uma delas e como que você vai partir de uma estrutura super simples, super fácil e vai chegar em estruturas mais complexas de uma maneira muito fácil. Eu vou te mostrar como é que funcionam as estruturas, mas vamos ver de forma individual. Então primeiro, vamos começar aqui pelo site do tipo One Page. Esse daqui é um exemplo de um site One Page e só para você ter uma noção, ele foi vendido por R$ 2.400 e todo o layout dele já estava pronto. O meu cliente me forneceu todo o layout, todas as artes, todas as fontes, cores, tudo, e a gente só ficou encarregado de fazer a implementação desse site para a web. Então foi um projeto de literalmente um dia de trabalho e a gente recebeu R$ 2.400 por ele. Olha só que interessante. Como é que funciona a estrutura do One Page? Como o próprio nome já diz, apenas uma página, apesar de que pode ser que não seja apenas uma página, eu vou te mostrar aqui um outro exemplo, mas normalmente a gente vai fazer a implementação de uma página completa, tanto para a versão de desktop, né, no notebook ali, no computador, quanto na versão de tablet e celular, com geralmente uma ênfase maior para a versão de celular para esse tipo de site. Entram nessa categoria páginas de venda, páginas de captura, landing pages que a pessoa vai fazer um cadastro no final da página, ou vai entrar em contato com o vendedor no WhatsApp, mas em resumo vai ser uma página, uma estrutura, que normalmente o fluxograma aqui para a pessoa chegar nessa página ela vai vir de alguma rede social,
ou às vezes e-mail, pode até ser um QR Code ou um vídeo do YouTube, o link na descrição, fazer anúncio pago no Facebook, no YouTube, no Instagram, enfim, ela vai vir geralmente de alguma rede social, vai cair nessa página e a gente quer que ela realize alguma ação. Então toda a estrutura desse site aqui do tipo OnePage vai estar voltado para alguma ação, que a gente chama de Call to Action, CTA, uma chamada para ação. Pode ser ela, que nem eu comentei, ir no WhatsApp para pedir um orçamento, falar com o vendedor, pode ser já agendar uma consulta, um horário ali com uma especialista, com um cabeleireiro, com um barbeiro, alguma coisa do tipo, ou pode ser preencher ali os dados de um formulário, deixar as informações para que um vendedor entre em contato futuramente. Essa é uma estrutura bem simples, né? A pessoa entra no site e vai para algum outro lugar. É a estrutura mais simples que nós temos. Que nem eu mostrei aqui, nesse caso aqui foi uma estrutura bem simples, que a pessoa entrava e o objetivo dessa página, o CTA, o Call to Action, era que a pessoa comprasse um curso aqui ensinando a você ficar malhado, a perder não sei quantos quilos, ficar em forma aqui, botar o shape, e nós cobramos R$ 2.400. Que eu quero que você preste atenção. Às vezes o seu próprio cliente vai achar que essa é a única estrutura, então o seu trabalho é fazer apenas uma página, mas pode ser que o que o seu cliente quer realmente, que o que o seu cliente precisa no fim das contas, são algumas outras páginas. Mas fica de olho nisso, que aí pode estar uma oportunidade de você ganhar mais dinheiro, de você cobrar mais caro. Porque às vezes seu cliente acha que precisa disso, mas na verdade ele precisa de uma estrutura um pouquinho mais complexa. E mostrando isso para o teu cliente, você consegue cobrar mais. Então aqui uma outra estrutura de site OnePage muito comum é, no caso aqui da página de vendas, a gente vai ter a página de vendas principal, que foi o que a gente implementou. Quando alguém entrar nesse site e ela clicar ali em algum dos botões, ela vai ir para uma página de checkout, ou seja, onde ela vai finalizar a compra dela e comprar um curso, comprar um e-book, comprar alguma coisa que essa pessoa esteja vendendo. Esse checkout, normalmente, ele é de uma plataforma externa, por exemplo, a Hotmart, que é a maior empresa que vende infoprodutos no Brasil, mas pode ser da Eduze, Monetize, do PagSeguro, enfim, é de uma outra plataforma e você só vai configurar ali o nome, descrição, algumas coisas bem simples. Mas olha que interessante, muitas vezes o seu cliente vai precisar de páginas complementares. Então uma página de compra aprovada, uma página de aguardando pagamento, pagamento em análise. Páginas que são muito simples de você fazer, são páginas bem simples mesmo, com poucas informações, poucas dobras, mas que agregam mais valor no seu serviço. Em alguns casos, o teu cliente vai querer uma página para teste AB, vai querer mudar algumas informações, um título, um detalhe ali na cor e vai precisar de uma outra página ali para você implementar, fazer algumas pequenas modificações. Então olha como, às vezes o site OnePage, mesmo com esse nome, pode ser que tenham algumas páginas complementares. Todas extremamente fáceis de fazer e a gente vai ver como que a gente vai criar a estrutura de OnePage sem precisar usar código, sem precisar usar programação, com ferramentas tão simples quanto usar o Canva. Você vai mexer nelas e o site vai estar no ar, pronto para a pessoa ali clicar, mexer em tudo ali no site, tanto na versão de desktop, né, no computador, quanto na versão de celular. Então a gente vai conseguir otimizar impecavelmente esses sites para a versão de celular. O segundo tipo de site que a gente vai ver é o institucional. E a única diferença que ele vai ter para o site do tipo OnePage é que a gente vai conectar algumas páginas. Então se você consegue fazer o OnePage, que é um site fácil, bem feito, você tem tudo para conseguir fazer um institucional de nível profissional também. Como que vai funcionar a estrutura do institucional? Sempre que a pessoa entra num site, ela vai cair numa página inicial, que seria o equivalente aqui do site OnePage. Sempre que a pessoa digitar o site, ela vai cair aqui numa página principal. Só que agora a gente pode criar outras páginas em paralelo. Então, além de uma página inicial, que vai ser bem parecido com a estrutura do OnePage, a gente pode criar uma página com mais informações, por exemplo, uma página de contato, uma página sobre nós, uma página dedicada para orçamentos ou tipos de serviço daquela empresa. Então o que a gente faz aqui? Normalmente, quando a gente tem muita informação de uma empresa, e a gente não quer lotar uma página com um monte de informação, a gente vai separar em outras páginas e conectar elas. Simples assim. E nada impede a gente de criar outras páginas aqui em paralelo, como, por exemplo, outras landing pages, e a gente pode criar quantas a gente quiser. Então, pode ser que o nosso cliente queira outras landing pages, outras páginas de venda, que não estejam necessariamente conectadas nessa página inicial. Mas, por via de regra, o institucional vai ser apenas one page com outras páginas conectadas.
Então esse aqui é um exemplo de institucional que a gente criou para um cliente que mexe com modelagem 3D para arquitetura, então faz essas renders super bonitas. E foi um site que nós vendemos por R$ 4.500 e ele tinha 5 páginas. Então tinha a página inicial, uma página de sobre nós, contato, mais informações sobre a marca e os serviços, falando sobre os serviços que ele prestava. Ele seguiu basicamente essa estrutura, nem tinha isso aqui de landing page, tinha uma página inicial, contato, sobre nós, orçamento, as políticas de privacidade, e a gente implementou também uma página de erro 404. Então quando alguém pesquisar uma página aleatória e que ela não existe, ele vai dar ali um erro avisando para o usuário, opa, essa página aqui não existe, volte para a página inicial. Coisa que é praticamente automática de se criar e tem dezenas de modelos prontos. Então até aqui, bem simples. Fiz uma página, se eu quiser um institucional, vou fazer outras páginas, conectar elas. E agora você deve estar se preocupando, meu Deus, o blog então começou a ficar uma estrutura bem complexa. Quando nós pegamos essa estrutura e adicionamos um sistema de postagens, a gente tem a estrutura que a gente chama de blog. E pode parecer que ela está mais complexa. Pô, nossa, agora dificultou, agora vai ficar difícil. Relaxa. Olha só, vou destrinchar ela aqui em algumas partes. Você vai ver que não é nada diferente do one page e do institucional. Então aqui a gente vai ter novamente uma página inicial. Sempre que a gente acessar um site, através do domínio desse site, a gente vai cair numa página inicial. E a gente pode ir tanto para outras páginas que a gente linkou. Então contato, sobre nós, orçamento, que nem no site institucional. A gente pode ir para páginas soltas, que nem uma outra landing page, uma outra página de vendas, se fizer sentido no projeto, porque todas essas páginas aqui são opcionais num blog. O que vai ser realmente o importante, a essência de um blog? Que a gente tenha um sistema com postagens, né? Então vai ter o post número 1, número 2, número 3. Ou poderia ser também notícias. Olha que interessante. A estrutura de um blog é a mesma estrutura de um portal de notícias. Poderia até ser portfólio de uma agência, de um escritório de arquitetura, alguma coisa do tipo. O importante é que você tenha as postagens e consiga separar elas por categorias. E aqui a gente tem um sistema que começa a ser dinâmico. Antes a gente estava trabalhando com um sistema puramente estático, então a gente fez um site, pronto, acabou. Aqui a gente tem a possibilidade de criar um sistema dinâmico. É um sistema mais complexo, é um sistema um pouco mais difícil, que normalmente é mais caro para ser implementado. Qual que é a grande sacada aqui? Que com as ferramentas que a gente vai utilizar, que eu vou te mostrar já nessa aula, a criação desse sistema é extremamente simples. Ela já está basicamente pronta. A gente vai precisar definir apenas quais categorias que esse blog vai ter, depois criar algumas postagens modelo ou dar ali para o nosso cliente criar as postagens dele. Então essa estrutura, apesar de parecer mais complexa, você precisa entender como que ela funciona, inclusive para explicar para o seu cliente, para saber como que você vai construir, mas ela é igual à estrutura de um site institucional, mas com esse sistema de postagem que você vai ver que já está pronto usando as ferramentas corretas. E se a gente pegar um exemplo de blog que a gente fez, a gente cobrou R$ 4.370 e foi igualzinho a um site institucional, só que tinha esse sistema dinâmico de postagens. Todas as postagens foram feitas pela nossa cliente, a gente só deixou pronta a estrutura para que ela pudesse lá escrever os textos dela, publicar e ter o site dela, o blog dela funcionando. E aí, por fim, quando a gente pega esses sistemas de postagem, que já vai estar pré-configurado para a gente, e coloca características nesses posts, como assim? Por exemplo, preço, tamanho, cor, quantidade em estoque. Quando a gente tem essas características, a gente vai ter um sistema de e-commerce. Por que eu costumo cobrar bem mais em um e-commerce do que num site one page? A estrutura dele vai ser mais complexa. Nós vamos ter mais páginas, é um sistema mais complexo, ele vai ser precificado de acordo, a gente vai cobrar mais caro para fazer um site do tipo de e-commerce, mas, de novo, vamos separar a estrutura. Nós temos mesma página inicial, usando os mesmos princípios de criação de um site one page. A gente vai ter aqui, possivelmente, páginas complementares do estilo de um site institucional, então contato, sobre nós, orçamento. Podemos ter páginas separadas, tipo landing page, 404, política de privacidade. E a gente vai ter um sistema igualzinho do blog, com possivelmente categorias, os produtos, e esses produtos vão ter
as suas características, que nem o preço, tamanho da blusa, unidades que existem, se tem desconto ou se não tem, e mais 3 paginazinhas, que são a página de carrinho, checkout e confirmação de compra. Bruno, agora vai dar trabalho, agora realmente vai ser muito difícil fazer um e-commerce. Calma, fica tranquilo, porque se você fizer da forma correta, de novo, toda essa estrutura vai estar semi-pronto, todo esse esqueleto já vai estar praticamente pronto para você fazer pequenas alterações. Obviamente, mudar a identidade visual desse site, colocar os textos ali combinados com o teu cliente, mudar as fotos, mas toda a estrutura de funcionamento do sistema de e-commerce já vai estar pronto para você, se você implementar da forma correta, da forma que eu ensino. Se não, sim, talvez você tenha bastante trabalho aqui para fazer isso daqui funcionar tudo de forma correta, sem falha. Mas se fizer do jeito que eu ensino, fica tranquilo. Vai ser fácil você implementar toda essa estrutura. Só estou te mostrando ela para você entender, ter uma visão geral. Mas implementar vai ser igual à implementação do nosso site OnePage, tá? Um exemplo de e-commerce que a gente fez foi o da 123 Play. Foi R$ 7.100 e toda a estrutura já estava pronta. Então ele tinha todo aquele esqueleto que eu mostrei para vocês, todo implementado. A gente só fez algumas modificações de logotipo, cores, os textos e entregamos para o nosso cliente. Óbvio, ficou um site extremamente otimizado, um site rápido, o site ficou muito bem feito e o cliente ficou extremamente satisfeito com o projeto final. Mas o ponto é que no e-commerce a gente vai cobrar mais caro por ser uma estrutura mais complexa. Um exemplo que eu gosto muito é de uma aluna nossa, a Raquel, e ela mandou lá na comunidade da Escola de Sites, e o primeiro projeto que ela fechou foi um e-commerce de uma loja virtual que vendia equipamentos para empresas que fabricam mel. Sim, um projeto bem diferente do que você deve estar acostumado a ver, mas achei super legal. Foi o primeiro projeto dela e ela cobrou R$3.000. Foi praticamente o dobro do que eu cobrei no meu primeiro projeto. Então foi um e-commerce precificado a 3.000. Dá para cobrar bem mais ainda, mas eu achei fantástico que num primeiro projeto ela já estava cobrando valores bem interessantes. Meu nome é Raquel, eu tenho 30 anos e atualmente trabalho como gestora de tráfego e web designer. Me frustrei muito porque é muito difícil você ter um negócio físico, né? Você tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionário, enfim, é muito burocrático. E aí eu descobri o poder do marketing digital e o poder de se trabalhar pela internet e ganhar dinheiro de dentro de casa. Foi então que eu me interessei pelo mundo do web designer, conheci o pessoal da Escola de Sites através do YouTube e eu tinha um cliente de gestão de tráfego que estava enfrentando exatamente esse problema. Ele não encontrava um bom profissional para desenvolver o e-commerce dele. O rapaz sumiu, foi embora do país e ficou por isso mesmo. Então eu me propus a ajudar ele, tirei o projeto dele de e-commerce, que foi meu primeiro projeto, por R$3.000, trabalhando de dentro de casa com o computador e acesso à internet. Então, recapitulando, nós temos o OnePage, o site mais simples que a gente vai fazer. Se a gente junta um conjunto de páginas ali de OnePage, a gente tem um clássico institucional. Se a gente adiciona um sistema com posts e categorias, nós temos um blog. E se nós adicionamos características nesses posts, nós temos a possibilidade de ter um e-commerce. Então, dominando o site do tipo OnePage, você consegue criar todos os outros de uma maneira bem simples, caso você faça da forma correta. E você vai ver a melhor forma de aprender a criar um site OnePage ainda hoje nessa aula. Temos bastante conteúdo ainda pela frente. Mas esses são os 4 tipos de sites que são fáceis de você criar e eles representam 90% da demanda que eu vejo aí no mercado hoje em dia. E eu te garanto que dá para fazer, dá para chegar nos R$10.000 de faturamento no mês escolhendo qualquer um dos 4 tipos de site. Já vi isso acontecendo com o Jefferson, que focou no site do tipo OnePage, faz páginas de vendas, páginas de captura, landing pages para infoprodutores. Já vi acontecer com a Juliana, que foca principalmente em sites institucionais. Também já vi acontecer com o Matheus, que foca em blog e tem um sistema de recorrência dos clientes muito fera. E já vi acontecer também com o Jesli, que foca na parte de e-commerce e lojas virtuais. Então, é claro que você pode mesclar os tipos de site que você faz e você pode pegar vários projetos em simultâneo ao mesmo tempo. E isso permite que você consiga ganhar mais de R$10.000 todos os meses. Um caso que eu acho muito legal
é o da Laís. Ela fez um agradecimento especial lá na nossa comunidade e quando eu conversei com ela, a Laís focava principalmente em sites do tipo OnePage e já tinha um faturamento mensal ali na média de R$4.000. E aí ela estava super feliz, mandou na comunidade, que fechou o primeiro grande projeto dela. Tinha sido um site institucional e fechou por quase R$6.000 esse único projeto. Então ela já tinha uma renda ali de 4.000 e alguma coisa e fechou um projeto de quase R$6.000 com a previsão ainda de fechar um blog nesse mesmo projeto. Então ainda aumentaria mais ainda esse valor. Mas só de fechar esse projeto de R$6.000 já foi algo incrível que ela fez, mostrando que você tem essa flexibilidade no seu trabalho e o que eu acho que é incrível é você poder trabalhar da forma com que você quiser, você poder escolher os seus clientes e os projetos que você quer participar façam mais sentido para você, para o seu portfólio e para o seu modelo de negócios. E beleza, agora que você viu os 4 tipos de site e como é que funciona a estrutura de cada um, vamos ver como que você vai botar a mão na massa e criar, de fato, esses sites de uma forma que seja verdadeiramente fácil. Então agora o que você precisa entender é o que você vai precisar para criar esses sites para os seus clientes. E eu divido a criação de um site em 2 etapas. Primeira parte vai ser o que vai possibilitar do site estar disponível para outras pessoas. Ou seja, o que vai deixar o site no ar, para que pessoas do mundo inteiro consigam ali digitar um domínio, a escoladesites.com.br, entrem num site e consigam utilizar aquele site. Então essa é a primeira parte, você vai ver que é extremamente simples. E a parte que a gente realmente vai colocar energia, onde vai estar ali o suor do nosso trabalho e onde o cliente vai pagar mais caro por isso, é de fato a criação, o desenvolvimento do site. Vamos ver agora essas 2 etapas, como que elas funcionam e, óbvio, vou focar mais aqui na parte de criação para você aprender aqui comigo. Como que eu crio os sites dos meus clientes? Para a gente deixar o site no ar, a gente vai precisar de 2 coisinhas, que é um domínio, ou seja, o link ali do site, a escoladesites.com.br, google.com, instagram.com, esse é o domínio, o endereço do site. E a gente vai precisar também de uma hospedagem. A hospedagem é como se fosse a operadora daquele número de telefone, que faz com que as pessoas consigam te ligar e falar com você, ou que você tenha ali o seu plano de internet. E os 2 são essenciais para um site, seja ele qual for, não importa a forma com que esse site foi feito, ele sempre vai precisar de um domínio e de uma hospedagem. Mas a real é que você não precisa se preocupar muito com esse ponto, porque a única coisa que a gente vai fazer ali com o nosso cliente é contratar um domínio e hospedagem, ou instruir o nosso cliente como que ele vai fazer para contratar esse domínio e hospedagem. Então existem várias empresas que você pode fazer essa contratação atualmente. Uma delas que a gente tem gostado muito, a gente vai começar a falar cada vez mais sobre ela, é a Ambler, que é uma empresa brasileira que vai fornecer esse domínio e hospedagem. Mas existem várias outras que podem ser boas opções, e a gente já recomendou em vídeos, no Instagram. São elas a Hostinger, HostGator, e existem várias outras opções. O que você precisa entender aqui é que vai ser um processo super simples, todas as configurações são super passo a passo, e você vai ter o suporte dessas empresas caso você tenha alguma dúvida. Eu posso até te ensinar a fazer a contratação desse serviço lá no grupo de estudos, se você tiver interesse. Então tá aí uma boa dúvida para você mandar no grupo de estudos, caso você queira saber mais. Mas o principal ponto que você precisa entender é que o cliente que vai pagar por esse domínio e por essa hospedagem. Como o site é dele, está no nome da empresa dele, nós sempre repassamos esse custo para o nosso cliente. Isso não está incluso no valor que a gente cobra, aqueles projetos de 4.500, 6.000, 8.000, não estão inclusos o domínio e hospedagem. É a mesma coisa quando você vai contratar ali um plano de internet. Quem usa a internet que vai fazer essa contratação e vai pagar ali anualmente ou mensalmente. O máximo que a gente vai fazer aqui é fazer essa contratação no nome do nosso cliente ou orientar ele ali, mostrar qual que é o passo a passo ou qual que é o procedimento para o nosso cliente. Mas é algo bem simples, é que nem contratar um plano de internet. Agora que vem a parte mais interessante, que é de fato a gente botar a mão na massa e começar a criar o site do nosso cliente dentro da hospedagem que foi contratada. E para a gente fazer a criação desse site, nós vamos utilizar a melhor ferramenta de criação de sites do mercado atualmente. Então eu vou mostrar aqui para você quais ferramentas que a gente utiliza
com os nossos clientes. E na verdade, não vai ser apenas uma ferramenta, mas um conjunto de duas que a gente vai utilizar. São elas, o WordPress e o plugin de criação de páginas, o Elementor. Além dos nossos clientes e de vários outros profissionais que eu fui mostrando ao longo do workshop, separei alguns exemplos que eu gosto bastante. Do pessoal ali do marketing digital, o Pedro Sobral utiliza o WordPress, a Sabrina Nunes, o Wendel de Carvalho, Ícaro de Carvalho do Novo Mercado, o Leandro Ladeira do Venda Todo Santo Dia. Então, para quem mexe com um pouco de marketing digital, vai fazer landing pages, páginas de venda, o pessoal muito forte que utiliza essas ferramentas. E empresas famosíssimas, o site do Rock in Rio, feito em WordPress, o site da Gisele Bündchen, feito em WordPress, a loja da Taylor Swift é feita em WordPress, empresas de conteúdo, que nem a Mac Magazine, eu era viciado nos conteúdos da Mac Magazine, que eles fazem vários posts sobre a Apple, e até o blog da Microsoft, todos esses exemplos feitos utilizando WordPress. Mas, por que todas essas empresas utilizam essas ferramentas? Você precisa entender a resposta dessa pergunta para que você utilize essas ferramentas e para que você consiga explicar e mostrar esses exemplos para os seus próximos clientes também. O WordPress é a maior ferramenta de gestão de conteúdo do mundo. Literalmente 43% da internet é feita em WordPress. Isso porque ela é uma ferramenta open source, ou seja, o código dela é todo aberto. E isso possibilitou que literalmente milhares de empresas desenvolvessem aplicações aqui dentro, tivessem todo um modelo de negócio. Então a gente está falando de uma ferramenta que tem milhões de empresas e usuários aqui dentro. Isso traz uma série de vantagens que eu vou explicar para você daqui a pouco. Para algumas pessoas, quando eu falo o nome WordPress, já vem um mega bloqueio falando, mas WordPress vai ser muito limitado, eu vou ficar preso a um tema. Só que isso não é mais verdade. Há vários anos atrás, realmente, o WordPress ele tinha ali alguns temas e era isso, não tinha muito o que você fazer. Só que isso foi mudando com o passar dos anos. E aí surgiu, especialmente, uma ferramenta, que é a que a gente utiliza hoje, que faz com que a gente tenha total liberdade na hora de criar um site. Então, o layout que você imaginar, o layout que você quiser criar, você consegue com o Elementor, que é simplesmente o melhor plugin de construção de páginas que existe. Então a gente vai utilizar toda a estrutura do WordPress, que tem milhões de usuários utilizando, com a praticidade de criação do Elementor. Essa é a melhor combinação que eu conheço atualmente para criar sites de forma profissional e de uma forma rápida, você consiga vender esses sites por valores elevados. O Elementor tem mais de 11 milhões de licenças ativas e, segundo o cálculo no site deles, a cada 3 segundos um site em Elementor é criado. Fora que é a ferramenta que vai fazer com que a criação do site seja muito fácil e intuitivo. Então essa combinação vai ser super fácil da gente mexer, tudo vai ser arrasta e solta, e eu vou abrir já com você aqui a ferramenta e mostrar em detalhes como que ela funciona e como que você vai aproveitar ela para criar os sites dos seus clientes. Ela também tem milhares de integrações. Como nós temos milhares de usuários, muitas pessoas utilizando, é natural que várias empresas queiram participar dessas plataformas. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Vão ter diversos plugins, são como se fossem ali aplicativos de celular que você vai conseguir instalar dentro de um site, que vão ter diversas funções. Então o Elementor é um plugin para a criação de páginas, para você editar ali o layout e ter um site no ar. Mas vão ter vários outros plugins que podem complementar a nossa criação. Plugins para a gente melhorar a segurança do site, para a gente melhorar a velocidade de carregamento, para a gente criar um sistema de compras integrado de uma maneira super simples e sem código, para a gente melhorar os resultados de pesquisa no Google. Enfim, vão ter diversos plugins que a gente vai poder utilizar de uma forma muito simples. Também nós temos uma estrutura altamente otimizável, principalmente na otimização do seu tempo de trabalho. Como a gente tem um monte de coisa, nós vamos ter diversas estruturas já prontas, já otimizadas, para a gente utilizar no site dos nossos clientes e que a gente possa editar o quanto a gente quiser. Que nem eu comentei no caso do site OnePage, um projeto que a gente recebeu R$ 2.400 foi feito em apenas uma tarde. Isso é possível graças a essas ferramentas. Uma outra vantagem enorme é que a gente vai conseguir dar
uma boa gestão para o nosso cliente. Como essas ferramentas são extremamente intuitivas, tem dashboards, tem painéis de fácil navegação, a gente vai poder criar uma estrutura para o nosso cliente usar depois. Isso é muito forte. Lembra que na aula 1 eu mostrei casos de clientes que chegaram até mim porque o profissional que eles tinham contratado simplesmente sumiu com o dinheiro deles? Esses clientes, eles têm medo que isso aconteça novamente. Imagina você levar um calote ali de 2, 3 mil reais, você vai ficar com o pé atrás na próxima vez que for contratar alguém. Então aqui a gente dá a segurança de que ele não vai ficar preso ao nosso serviço. Se ele quiser fazer pequenas modificações no site dele, ele vai conseguir e a gente ainda vai proporcionar uma estrutura para isso, para que ele consiga vir aqui, ó. Nesse exemplo que eu trouxe de uma cliente nossa, a gente passou alguns mini treinamentos para ela entender como é que ela ia criar uma nova postagem no blog dela, como que ela ia editar ali pequenos textos e imagens pontuais em algumas páginas. E a gente criou um tipo de usuário para essa cliente que ela pudesse fazer algumas modificações. O seu cliente, ele vê valor nisso. Ele está disposto a pagar mais por isso. Então essas são algumas das vantagens que eu vejo em usar essas duas ferramentas. Mas atenção, não seja fanboy de nenhuma ferramenta. Eu não quero que você fique preso a nenhuma ferramenta. Hoje em dia, são as ferramentas que a gente utiliza, que a gente vê que dão mais resultado para a nossa empresa e para os nossos clientes. A gente consegue desenvolver sites de uma forma rápida, mas de uma forma eficiente, que os clientes vão gostar do resultado final. Se surgirem outras ferramentas melhores, eu com certeza vou começar a usar elas e começar a recomendar aqui para vocês. Mas atualmente, pelo menos no dia que eu estou gravando essa aula daqui, WordPress e Elementor são a escolha segura e mais recomendada para você criar sites para outras empresas. E eu sei que existem outros diversos construtores de site aí no mercado, mas qual que é o problema da maioria deles? E para isso, eu tenho uma história que eu lembro desde a minha época de escola, que eu tenho um amigo chamado Leonardo, e na época de escola, ele tinha a internet do Jânio. O que era a internet do Jânio? Na casa dele, por algum motivo, não pegava essas grandes operadoras de internet, e aí tinha um vizinho dele, fazia tipo um gato ali, e ele compartilhava a internet para outras pessoas do bloco. E o Léo vivia reclamando da internet dele, que não funcionava direito, que o download era horrível, a gente tentava falar com ele no Skype e vivia travando, então era uma internet muito ruim. E por que eu tô falando tudo isso? Então qual que era o problema da internet do Jânio? Que ele não tinha suporte, tinham poucas pessoas usando, né? Então você não tinha para quem reclamar, não tinha uma equipe ali de assistência, tinham poucas atualizações ou novidades de plano, né? Você dependia ali do vizinho. Se travasse, pô, tinha que ligar pro vizinho para ele reiniciar a internet, se ele não estivesse em casa, tinha que ficar esperando. Ou seja, era uma internet mais caseira, de uma empresa pequena, e ela não conseguia oferecer muitas vantagens para quem contratasse ela. A mesma coisa acontece quando você vai usar um construtor de páginas pouco conhecido, ou com poucos usuários. Eu batizei eles de Jânio Builders, porque eles são como se fosse a internet do Jânio, só que eles são os construtores de página do Jânio. Se ele fizesse ferramentas para criação de páginas, você vai ter pouco suporte, você vai ter poucas pessoas usando, então poucas atualizações, poucas empresas participando, poucas integrações. Você tende a ficar muito mais limitado. Então toma muito cuidado quando você for escolher um outro construtor de páginas ou testar um outro construtor, porque pode ser que você use uma ferramenta que vai te limitar bastante. Fora que várias dessas ferramentas dizem ser inclusive gratuitas, mas quando você vai ver, elas têm só um plano básico ali que é de graça, e qualquer adicional que você precisa, e você vai precisar desses adicionais, elas começam a ficar extremamente caras. Então cuidado para você não cair numa roubada. A hashtag de hoje é hashtag sem Jânio Builder. Manda aí a hashtag na seção de comentários aqui da plataforma do workshop. E você talvez esteja tentado a pensar, não, mas Bruno, não vou usar então um Jânio Builder da vida, não vou usar uma ferramenta limitada, vou fazer tudo em código e programação. Quero aprender então HTML, CSS, um JavaScript, um MySQL, um C#, um Python, Ruby. E pô, muito massa se você quiser aprender a programar e usar código. E aliás, sem os programadores, você não estaria assistindo essa aula aqui no seu computador. Mas qual que é o problema de você usar código e programação para criação de sites? Que você vai ter uma curva de aprendizado que vai ser muito mais longa. Qual que é o problema disso? Que você vai levar talvez ali 3, 4 anos
para aprender ali algumas linguagens da forma correta, de uma forma realmente que você consiga utilizar essas linguagens, para começar a vender um site e começar a ganhar algum dinheiro. Sendo que, se o seu foco é se tornar um profissional, ter um modelo de negócios, conseguir ganhar algum dinheiro para pagar suas contas e trabalhar com algo que você gosta, com menos de um mês aprendendo WordPress Elementor, você já consegue fazer trabalhos incríveis e já consegue vender sites por valores bem altos. Seu cliente, ele não está interessado na dificuldade ou no tempo que você levou para aprender a criar aquele site. Ele está preocupado com o resultado que você vai trazer para ele, com o site que você vai criar para ele. Então, além de uma curva de aprendizado muito longa, será que você realmente vai conseguir criar algo bom usando código? Você vai levar alguns anos ali para realmente aprender alguma coisa que seja minimamente aplicável. Ou seja, você vai levar muito mais tempo para começar a ter resultados financeiros e você ainda vai ter muito mais trabalho, questão de fazer manutenções, atualizações. Sendo que, se você usar o WordPress Elementor, existem equipes inteiras dessas empresas, buscando por brechas de segurança, novas atualizações do Google, novas atualizações da internet, melhorias de performance. Então, equipes de empresas multimilionárias que estão focadas em trazer esse tipo de atualização. Quem você acha que vai ser mais rápido quando sair uma atualização ali no Google? Uma pessoa ali sozinha em casa ou equipes gigantescas de desenvolvimento? Com certeza, as equipes vão ganhar. Mas, Bruno, e se eu quiser programar, se eu quiser usar código HTML, CSS? A grande vantagem das ferramentas que eu estou te mostrando é que elas aceitam que você utilize código e programação. Então, se você já sabe HTML e CSS e quer fazer algumas pequenas alterações, você pode fazer isso diretamente no Elementor. Se você já entende ali de Python, de PHP, de Ruby, você pode fazer aplicações e colocar elas dentro do WordPress e dentro do Elementor. O meu ponto é, você não precisa parar para aprender tudo isso para conseguir criar os 4 tipos de site que eu te mostrei. Você pode começar a criar ainda hoje, no final dessa aula, e já sair no mesmo dia com o site funcionando. Então, por isso, WordPress e Elementor são as melhores ferramentas que eu conheço para criação e desenvolvimento de sites atualmente. Vamos dar uma olhada rápida na prática de como que elas funcionam. Estamos aqui na tela do computador, vou mostrar aqui para você como criar uma primeira página. Então, uma página bem simples, mas que ficou bem bonita, de apenas 3 seções, para você se acostumando com esse universo, entender como é fácil mexer nas ferramentas de criação. Estou nessa página aqui, já fiz, é claro, toda a instalação e configuração do WordPress no meu servidor da Ambler. E não confunda, não é wordpress.com. Esse aqui é um WordPress que eu instalei dentro de um servidor que a gente fez a contratação. Se você tiver dúvidas em relação a isso, primeiro, dá uma respirada, fica calmo, vão ter outros momentos que eu vou te ensinar aqui passo a passo, fazer a contratação de domínio e hospedagem e fazer essas configurações. Um processo bem simples, você pode ver mais a fundo lá no grupo de estudos. Mas por enquanto, foca aqui para você entender o que eu quero te passar e depois você coloca a mão na massa e testa ali com calma todas as funcionalidades. Senão a gente vai ficar muito tempo nessa aula, você não vai finalizar e ir para outras partes que também são mega importantes. Mas estou aqui no nosso painel do WordPress, bem-vindo. Ele tem aqui a página de boas-vindas e a principal parte desse painel, eu diria que é esse menu lateral que a gente tem aqui do lado esquerdo. Aqui tem todas as funcionalidades que a gente vai utilizar. Então, postagens, lembra que eu falei que a gente pode criar um sistema de blog? Já está implementado aqui para a gente criar novos posts. A área de mídias, de todas as imagens que a gente jogar aqui de forma otimizada. As páginas, a gente vai criar uma página já. O Elementor, que é o plugin que a gente vai utilizar para fazer o layout dessa página. Modelos, aparência, plugins, usuários, ferramentas e configurações, tá tudo aqui. Conforme a gente vai instalando outros plugins, e os plugins são como se fossem aplicativos, existem literalmente milhares desses plugins, conforme a gente vai instalando eles, eles vão aparecendo aqui nesse painel lateral. Até agora, eu só instalei nesse site o plugin do Elementor, então ele está ativo aqui no nosso site. Poderia instalar outros, mas por agora a gente não vai precisar. Vou vir aqui nas nossas páginas e vou vir aqui em adicionar uma nova página. Já tem uma que eu criei aqui, que é a nossa página inicial, mas vou criar uma nova aqui com você. Vou até chamar ela de teste. É uma prática que eu costumo fazer sempre que eu vou fazer um site de um cliente. Eu começo com uma página teste, que eu vou jogar um monte de ideias, um monte de layouts, templates, meio que um grande rascunho. Depois eu passo para as páginas oficiais. Eu vou criar essa página de teste,
clicar aqui em editar com o Elementor. Ele vai carregar agora a interface do nosso plugin Elementor. Ele é semelhante, aqui ó, tem esse menu lateral e aqui tem todos os widgets que a gente chama. Então são todos os elementos que a gente consegue utilizar. Por exemplo, título, imagens, vídeos, botões, textos, divisores, Google Maps, outros ícones, postagens, portfólio, formulário, tem muita coisa aqui que você pode utilizar e a gente vai simplesmente clicar e arrastar aqui para o lado, por exemplo, esses ícones sociais, ele já vai linkar com as redes sociais do nosso cliente, tá? Então aqui, esse menu lateral é onde a gente vai ver todas as configurações e a gente vai montando o site nessa tela em branco. O Elementor é legal porque a gente pode começar com uma tela totalmente em branco e fazer um site totalmente do zero. Quando a gente joga qualquer widget aqui para dentro, a gente tem essa aba aqui de edição de conteúdo. Então, se a gente quiser alterar o link do Facebook, ou até mesmo alterar aqui, em vez do Facebook, a gente vai linkar com o Instagram do nosso cliente, ou tirar aqui o Twitter e o Facebook. A gente consegue fazer todas as modificações de conteúdo, títulos, textos, links, aqui nessa aba de conteúdo. Depois a gente consegue editar os elementos de estilo. Então, se eu quiser botar esse aqui um tamanho gigantesco, com um padding, com a margem interior maior ou menor, espaçamento entre os ícones, tudo de uma forma extremamente visual. E, por fim, a gente consegue também algumas configurações um pouco mais avançadas, de margem, alinhamento. A gente pode adicionar aqui CSS se a gente quiser, alguns atributos, versão de responsivo, se a gente quer que esse elemento aqui apareça no desktop ou somente em celular ou em todos. Tudo isso a gente vai ver na aba de avançado, tá? Mas claro, eu vou deletar isso daqui e a gente vai criar essa página daqui bonitona de uma maneira bem simples. Primeira coisa que a gente vai fazer, você pode ver que tem essas informações aqui, o nome da página, o nome do site, um monte de coisa. A gente vai vir aqui em configurações aqui embaixo e em layout da página, vamos colocar aqui ó, Elementor Canvas. Isso faz com que o Elementor fique em tela cheia e agora temos uma folha mais em branco ainda. E para quem está começando, eu recomendo muito que você clique aqui ó, nessa pastinha cinza e a gente vai ver que o próprio Elementor disponibiliza centenas de modelos prontos que são totalmente editáveis. Então eu posso vir aqui e adicionar esse site aqui de culinária japonesa. Ele vai fazer aqui o carregamento de todas as informações e ó, ele vai carregar aqui um site praticamente pronto. Quando eu clico aqui ó, nessa setinha, a gente consegue visualizar o site por inteiro. Então esse site a gente só precisaria fazer mudanças das imagens, se fizer sentido, e dos textos aqui no caso desse cardápio de restaurante japonês. Bruno, mas eu não vou ficar preso a um tema? Aqui é tudo 100% editável. Então eu posso mudar aqui, menu do chefe, posso alterar essa imagem se eu quiser, posso alterar as seções de lugar, o tamanho das seções, eu tenho total liberdade de edição. Se eu quiser mudar cores, por exemplo, posso vir aqui e mudar isso aqui para a cor que eu quiser, vai que o logo do meu cliente é mais para um azul, para um ciano, posso fazer essas modificações, posso alterar o tamanho dessa fonte aqui ó, na aba de estilo. Então em tipografia quero aumentar essa fonte, quero mudar e pegar qualquer uma das centenas de fontes aqui direto do Google Fonts. Vou pegar essa daqui, por exemplo, ou sei lá, alguma bem diferente, essa aqui não ficou muito legal, né? Não separei aqui. Alguma ó, bem diferente e eu posso vendo como que esse site está ficando, como que estão sendo as modificações que eu estou fazendo. Mesma coisa aqui no modo responsivo. Então eu posso vir aqui na versão de celular e eu tenho total controle de edição pelo celular também, que é muito incrível e tudo já vai estar pronto assim que você clicar em publicar. Então, mesmo que você esteja começando, fica tranquilo que tem todos esses templates para você utilizar, tá? Além dos templates, a gente tem também os blocos. Então, muito comum vou fazer um site de um cliente e eu pego alguns blocos separados e vou montando o que a gente chama de wireframe, meio que o esqueleto do site. Vou botar uma seção de contato, vou botar também uma seção aqui com mais informações, algum call to action, alguma seção para o usuário clicar, vou botar aqui um perguntas frequentes e eu consigo ir montando o site com os blocos e as páginas também. Ó, existem até aqui alguns outros wireframes que a gente pode utilizar. Ó, sobre nós, aqui já está tudo encaminhado para você só mudar as fotos, mudar os textos e o site está praticamente pronto. Beleza? É só a gente clicar em inserir. Mas a gente também pode fazer tudo do zero. Então, deixando aqui o Elementor Canvas, se você quiser usar os templates ou os blocos para começar, vai ser excelente. Mas se você pegar as manhas e quiser fazer tudo do absoluto zero, você pode também.
Vou criar aqui uma nova seção e vou escolher uma estrutura. Esse aqui já é a versão mais recente do elemento, mas eu vou botar essa direção para baixo aqui de uma coluna. Aqui a gente criou um container e dentro dos containers a gente vai adicionar os nossos widgets. Então, textos, imagens, esse tipo de coisa. Container é nossa aba de edição, é a nossa dobra ali do site. A gente vai trabalhar com vários containers. No caso desse site exemplo, a gente tem 1, 2, 3 containers aqui. Então, criei esse nosso primeiro. Vou botar algumas configurações, por exemplo, uma altura mínima. Já vou definir ela aqui como 600, então ela vai ocupar bastante espaço aqui da minha tela. E vou deixar a largura dela, pode ser nesse padrão, eu costumo trabalhar valores entre 900 e até 1250. Vou deixar nesse caso aqui os 1150, que eu acho que vai ficar legal. Vou também já deixar aqui o conteúdo como justificado no centro, você já vai entender por quê. E vou vir aqui em estilo e adicionar um tipo de fundo com uma imagem. Então essa seção ela é super simples da gente fazer. Ela é basicamente essa imagem daqui, eu preciso colocar a posição dela como centralizado, repetir como não repetir e o tamanho dela como preenchimento completo. Prontinho. Vou adicionar aqui agora alguns títulos. Então vou adicionar esse primeiro título daqui, saudão de inauguração, ou o texto que fizer sentido, e vou fazer algumas modificações, isso mesmo, na aba de estilo. Então vou colocar aqui uma cor, um verde, da marca do meu cliente. Vou colocar aqui a tipografia como uma fonte aqui que eu escolhi, que é a Exa, vou adicionar ela, aumentar o tamanho dela para 40, e aqui em transformação, vou deixar ela aqui em maiúsculas para ficar tudo em caixa alta. Prontinho, simples assim. Posso inclusive duplicar essa fonte aqui e fazer algumas modificações. Então vou mudar o título para toda loja, vou vir aqui em estilo, colocá-la como branca para a gente ter um contraste a mais e aumentar essa tipografia de em vez de 40 para 120, para realmente ficar maior, ocupando mais espaço. E posso botar aqui também o peso dela para uns 800, para ela dar mais contraste ainda e mostrar que é essa informação mais importante. Vou duplicar de novo e vamos aqui para 70% de desconto, então 70% off. E de novo a gente vai fazer algumas modificações aqui de estilo. Então vou botar o nosso verde e alterar a tipografia, diminuir um pouco o tamanho desse item, voltar aqui para 600 de grossura, vou deixar o estilo em itálico, para ela ficar um pouco mais para o lado. E a gente poderia até fazer algumas modificações aqui no avançado e diminuir a margem superior dela. Então vou deixar ela um pouco mais colada aqui. Mesma coisa para o toda a loja, deixar eles um pouco mais perto um do outro. Prontinho. Vou adicionar por fim um botão aqui embaixo e, de novo, a gente vai colocar aqui, ó, ver produtos. Posso colocar um link para uma outra página ou para um WhatsApp, eu poderia ser aqui, faça um orçamento, saiba mais. Posso colocar um link aqui. E em estilo, a gente vai botar aquela mesma cor para tudo ficar combinando. Vou botar a cor do texto aqui como um branco para dar um pouco mais de contraste. Poderia mudar também um pouco a tipografia. Eu selecionei aqui uma fonte chamada Merriweather. Deixei o tamanho como estava, coloquei o peso em 800, só para a gente conseguir ler um pouco melhor. Mas se você está começando, não precisa se preocupar muito com as fontes. Fontes que eu gosto bastante são a Railway, Montserrat, Roboto, Ubuntu. São todas fontes bem fáceis de você trabalhar, otimizadas para a web, com bastante variação de grossura da fonte. Normalmente a gente vai usar uma, no máximo 2 fontes na construção de uma página. Tá? Então aqui, essa seção já está finalizada, bem legal, bem fácil da gente fazer. Poderíamos fazer algumas modificações, aumentar um pouco aqui o tamanho dessa altura mínima. Vou jogar aqui para 800, já está ficando bem legal, e a gente pode ir para seções mais de baixo. Então vou criar uma nova seção, a gente vai repetir um processo bem parecido. Criar aqui de novo uma seção para baixo, colocar uma altura mínima de 650 dessa vez, vai ser uma seção um pouco menor. Também vou justificar o conteúdo aqui no centro e adicionar aqui um título da mesma forma. Então vou só arrastar um título aqui dentro, botar aqui destaques, fazer as modificações de estilo. Então vou primeiro centralizar esse conteúdo, colocar ele aqui dessa vez na cor preta, mudar para aquela fonte aqui que a gente tinha decidido e aumentar um pouco o tamanho dela para as pessoas conseguirem ler, entenderem que isso é um título. Ó, uma novidade aqui, eu tinha botado tudo aqui dentro de um container, mas eu posso adicionar containers dentro de containers. Isso vai criar uma camada de mais flexibilidade para a gente editar. Esse é o nível de complexidade de layout que a gente tem dentro do Elementor. Aqui, literalmente, a sua imaginação vai ser o limite para os layouts que você for fazer. Claro que esse daqui é um layout bem simples, mas para você que está começando a entender como que é fácil da gente mexer nessa ferramenta, tá? Aqui, eu vou só confirmar que a direção tá para horizontal e vou jogar aqui um novo elemento,
que eu gosto bastante de utilizar, que é esse daqui, ó, chamada à ação. Vou adicionar ele e ele cria já uns banners automáticos pra gente. Eu gosto bastante desse widget. Vou botar ele como capa, que vai ficar mais bonito, confia em mim. E vou colocar aqui uma imagem que eu já separei, tem a ver com esse site que a gente criou, que inclusive esse conceito, essa identidade visual, foi utilizada para um e-commerce que a gente vendeu por R$ 5.250. Isso aqui é uma versão, claro, resumida e didática para você desse site. Coloquei aqui a nossa capa e a gente pode alterar aqui o conteúdo. Vou botar aqui, ó, linha social, tirar a descrição e adicionar a imagem, que é justamente o logotipo do meu cliente. Bruno, ficou gigantesco. Calma, a gente vai resolver isso bem fácil, vindo aqui em estilo, ó, no elemento gráfico, a gente vai botar aqui o tamanho em 10, prontinho. Em conteúdo, a gente pode alterar essa fonte daqui também, então vou usar essa fonte padrão que eu defini, tamanho 45, peso 400, para ela não chamar tanta atenção, ficar um pouco mais discreta. Posso aqui em conteúdo, ó, em conteúdo novamente, e posso aqui, ó, em caixa, definir o alinhamento na esquerda, jogar todos esses elementos para a esquerda. A gente ainda poderia fazer aquele mesmo detalhe com o botão, aqui em botão, e quando a gente passar o mouse por cima do botão, eu quero que ele inverta essas cores. Então o fundo vai ficar na cor branca e o texto vai ficar na cor preta ou transparente. Ó, a gente passa o mouse e ele faz essa animação e esse efeito no mouse. Aqui em caixa também, eu esqueci só de definir uma altura mínima de 350 e eu poderia mudar esse texto aqui do botão aqui para saiba mais. Então vou botar aqui saiba mais. Prontinho. Posso simplesmente agora duplicar esse elemento que eu criei. Prontinho, a gente já tem dois. A única modificação que a gente vai fazer é a imagem e o texto. Então pronto, a gente já tem uma seção bem interessante. Vou mudar aqui essa imagem e mudar aqui, em vez de linha social, agora vai ser a linha casual. E poderia até também vir aqui na linha social e botar essa fita aqui, e falar que essa linha aqui está com 50% off, tá? Então eu posso criar isso, posso deixar a fita com esse verde claro ou o verde da identidade visual, ou qualquer outra cor que eu acredite que faça sentido nessa seção. Prontinho, de uma maneira muito simples, a gente tem uma seção bem diferente, com um certo motion muito mais viva, com efeitos quando você passa o mouse por cima. E se a gente quisesse, não, mas Bruno, meu cliente tem mais categorias do que essa. Eu posso simplesmente duplicar essa seção que eu acabei de fazer e vir aqui fazer essas mesmas modificações. Então mudar aqui para uma outra imagem de fundo e a mesma coisa, pegar uma outra imagem aqui. E claro, mudar os textos, fazer as devidas modificações, mas aqui em menos de 10 segundos eu já tenho uma outra estrutura bem interessante para o meu cliente. Ficou meio apertado aqui, né? A altura mínima, vou só aumentar um tiquinho aqui para a gente não deixar os elementos rolados. Nunca é legal você deixar elementos muito próximos uns dos outros, tá? Causa uma certa claustrofobia. Mas ó, prontinho, aqui 940, ficou uma seção legal. E para a gente finalizar essa parte bem didática, eu vou criar uma última seção. Vou usar um outro widget aqui que eu gosto bastante. Vou selecionar também uma estrutura aqui para baixo. Dessa vez vai ser uma estrutura menorzinha ainda, então 450. Deixar o conteúdo como justificado no centro, como sempre. E vamos adicionando alguns elementos. Vamos ver como que era essa seção. Eu posso tanto adicionar aqui uma imagem, depois um título e um outro título por baixo. E por fim o formulário. Ou, quando a gente domina o elemento, a gente pode usar aqui um outro widget chamado caixa de imagem. Ah, mas antes de eu adicionar ele, vamos só colocar esse fundo aqui para que a gente consiga ler os textos que estão em branco, né? Se ficar branco no branco não vai dar para ler nada. Então vou vir aqui em editar esse container, vou vir aqui em estilo, fundo clássico e vou adicionar a imagem desse cara aqui, usando o terno, que acho que combina bastante com a marca desse cliente. Eu deixei ela, por causa das dimensões dessa imagem, como superior centralizado. Pronto, ele já apareceu aqui. Coloquei a opção de não repetir e tamanho preenchimento completo. Pronto, ele já ficou aqui um pouco mais bem posicionado. Agora eu vou adicionar aqui então a nossa caixa de imagem. Vou colocar ela para esquerda. Vou adicionar aqui o logotipo do meu cliente de novo. E vou mudar aqui o texto para lançamentos e receba 10% de desconto. Poderia ser na primeira compra ou alguma coisa do tipo, mas vou só botar aqui como exemplo. Vou vir aqui agora em estilo, né? Obviamente, pô, isso aqui não tá legal. Vamos vir aqui em estilo e diminuir bastante o tamanho dessa imagem e alterar aqui no conteúdo as nossas fontes. Então primeiro aqui em cor eu vou deixar como branco, nessa outra cor aqui eu vou deixar o nosso verdinho. Tipografia, vou colocar a fonte que a gente está utilizando, aumentar um pouquinho o tamanho dela, deixar o peso em 400, até um pouquinho mais aqui de tamanho, e transformação todas maiúsculas. Mesma ideia para a nossa descrição, então eu vou colocar aqui
a fonte que a gente está utilizando. E claro, eu escolhi uma fonte que é até um pouco difícil de trabalhar, você vai escolher outras fontes mais fáceis e pegar boas referências. Mas vou também colocar aqui todas maiúsculas e aumentar o tamanho dela para ficar aqui mais ou menos no mesmo tamanho, na mesma proporção. Agora a gente pode só ajustar aqui os espaçamentos, deixar os elementos um pouquinho mais próximos. Mesma coisa aqui na imagem, então posso diminuir um pouquinho o espaçamento, deixar ela mais próxima. E vou vir aqui em conteúdo e jogar tudo alinhamento para a esquerda. Prontinho, ó, bem fácil essa seção. Eu posso editar ela de uma maneira bem simples, todos os elementos que eu tenho disponível. Vou agora apresentar para você um widget que eu gosto muito, que é o de formulário. Então a gente pode adicionar ele aqui embaixo. Vou deletar aqui nome e mensagem, a gente vai trabalhar só com e-mail, sem rótulo. E ó, vou vir aqui em e-mail, claro que está muito grande, então posso vir aqui em avançado e diminuir o tamanho desse formulário para, em vez de padrão, botar aqui personalizar, colocar 50%. Então ele vai ocupar metade da seção que ele está inserido. E aí eu posso vir aqui em conteúdo, e-mail, e eu vou diminuir agora o tamanho da caixa de e-mail para 70% e o tamanho do botão, para a gente completar 100%, vou botar em 30%. Prontinho. Agora ele ficou em uma linha, acho que vai ficar mais elegante dessa forma. Para a gente finalizar, basta fazer algumas pequenas modificações de estilo. Eu posso tirar esse espaçamento de coluna e vir aqui em botão, e em vez desse verde que veio por padrão, a gente vai deixar aqui transparente e adicionar uma borda branca. Então aqui em tipo de borda, vou adicionar sólida, vou colocar aqui 1 pixel para ela ficar bem discreta. Posso até aumentar um pouquinho esse espaçamento aqui, para deixar ele não tão colado, mas aqui, de novo em botão, posso botar também uma animação quando o usuário passar o mouse por cima, e em vez dele ficar só transparente, vai ficar o verde da nossa identidade visual. E a cor da borda vai para verde também. E pronto, essa página aqui está pronta, ó. Tem algumas animações, formulários implementados, e ficou uma página muito legal que a gente fez de uma maneira extremamente rápida, porque é óbvio que eu ainda fui mostrando aqui passo a passo para você, mas daria para fazer toda essa página daqui muito, mas muito rápida. Esse é o poder do Elementor. E show demais! Você viu como que é feito um site one page e, que nem eu comentei no início da aula, se você entende como criar um site one page, você consegue criar os 4 tipos de site de uma maneira muito fácil. Mas eu queria deixar claro aqui para você que somente dominar a ferramenta não vai te levar aos 10 mil reais de faturamento mensal com criação de sites. Se você dominar ali, cara, eu sou muito bom em WordPress Elementor, isso não necessariamente vai fazer com que você ganhe dinheiro de verdade. Ainda mais porque você viu que as ferramentas são fáceis de você mexer, fáceis de você criar sites extremamente bonitos. Então, o que você realmente vai precisar a partir de agora são clientes bons chegando todos os meses, para que você consiga vender o seu serviço, faturar e ter para quem criar sites. Porque se você só souber criar e não criar para ninguém, não vai fazer muita diferença na sua vida. Você precisa dos clientes certos chegando todos os meses. Aqui na Escola de Sites, e eu fiz esse cálculo aqui para o mês de agosto, a gente já tinha recebido mais de 500 respostas no nosso formulário de orçamento. Isso dá uma média de mais de 60 clientes interessados todos os meses. E aí você começa a entender por que fica fácil de você fechar mais de 10 mil reais por mês. Você precisa de 2, 3 clientes ali no mês para conseguir essa renda. Para que você tenha esse imã de clientes, você vai precisar de um modelo de negócios que permita com que você ache clientes todos os meses, que você saiba vender ali o seu serviço, conversar com ele, fazer com que ele fique com os olhos brilhando para te contratar. Você saiba também precificar da forma correta o seu serviço, consiga vender sites ali de 3, 4, 5, 6 mil reais, com a segurança ali de fazer contrato com esses clientes, com toda a organização empresarial, e que você crie e entregue o site de forma profissional, atendendo o que aquele cliente precisava com o site dele, e não só criando o que você achar que é melhor para cada caso. E eu sei que você deve estar pensando, mas Bruno, eu não tenho nenhuma dessas habilidades. Mas relaxa que eu vou te ensinar tudo isso, porque isso faz parte do método AVE, que é o método que a Escola de Sites utiliza, que todos os profissionais que eu mostrei até agora nesse workshop utilizam também para conseguir os clientes deles. Mas isso eu vou te mostrar na próxima aula, na nossa aula número 3,
do workshop O Novo Mercado de Sites. A aula 3 vai ao ar na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Então já coloca um despertador, coloca na sua agenda para você não esquecer, porque essa é a aula mais importante do workshop e ela fica disponível, assim como todo workshop, somente até domingo. Então, pelo amor de Deus, coloca como prioridade e não perde essa aula, porque pode ser que ela mude a sua vida. Para quem estava perguntando quando que a gente vai abrir a próxima turma do curso Sites Lucrativos, que é o nosso treinamento completo de criação e venda de sites, fica tranquilo que nós abriremos vagas em breve. Então, muita gente mandou mensagem lá no Instagram, nas caixinhas que eu abro, fica mandando e-mail e fica tranquilo que abriremos vagas em breve para quem estiver interessado nessa oportunidade. A gente abre pouquíssimas turmas durante o ano, então fica de olho para você não ficar de fora. Eu sempre entrego o máximo possível de conteúdo aqui para vocês, em lives no YouTube, em workshops como esse, nos grupos de estudo, mas simplesmente é impossível eu dar todo o conteúdo do curso por aqui. A gente tem toda uma plataforma com aulas estruturadas, módulo, suporte, para que você possa ver todo o conteúdo de forma organizada e estruturada, com calma, podendo aplicar, revisitar todos os conteúdos e ir cada vez melhorando mais. Então, se você foi uma dessas pessoas que me mandou mensagem, fica calmo que a gente vai abrir uma turma em breve. Por hora, não se esquece de ir lá no grupo de estudos e deixar todas as suas dúvidas, que eu e a minha equipe, a gente está fazendo o maior esforço para responder todas as dúvidas que vocês mandarem lá. E já vai estar disponível para você, também lá no grupo de estudos, o link do questionário para você emitir o seu certificado. A gente já tem o questionário da aula 1, você precisa responder agora da aula 2 e sexta-feira que vem o da aula 3, para que você possa emitir o seu certificado. A gente vai mandar um e-mail para todo mundo que cumprir todos os requisitos. Também não deixa de deixar aqui mesmo, na área de comentários do workshop, o que você achou dessa aula, elogios, dúvidas, sugestões. Manda aqui embaixo todas as sacadas que você teve ao longo dessa aula para eu saber que você está curtindo esse conteúdo. E não deixa também de entrar no grupo de avisos, o link dele está aqui embaixo desse vídeo para você não perder a aula 3 e nenhuma das atualizações e novidades aqui do workshop. Eu espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo. Essa foi a nossa segunda aula. Se prepara que sexta-feira a gente vai ter a aula 3 e você vai ver o método AVE e como você vai conseguir clientes e chegar nos 10 mil reais de faturamento. Aqui é o Bruno da Escola de Sites. Foi um prazer. Muito obrigado por me assistir até aqui e eu te vejo na aula 3. Até o final de 2020, assim, eu malemar sabia vender. Quando eu aprendi realmente a prospectar, aí as coisas mudaram. Teve mês que a gente tinha 10 projetos paralelos, então assim, era muita coisa. Era ticket de R$1.000, R$2.000. O nosso maior resultado foi o mês que nós batemos 15k de faturamento, cara. Eu comecei a trabalhar, de fato, como web designer quando eu saí do call center, eu acho que foi em março. Eu já faturei nesses 8 meses o equivalente a 2 anos e meio de serviço se eu estivesse trabalhando lá, para chegar nos 10 mil. Foram 7 páginas de venda e 3 páginas de captura, mais as páginas de obrigado, né? E aí eu fechei nos 10 mil, no total, mas o do contrato que eu não botei nessa conta, então eu posso dizer que eu cheguei até um pouquinho mais. Tô aqui em casa, faço uma música ali, outra aqui, daí eu abro ali o computador, começo a criar o site. O mês que eu consegui mais foi tipo uns 13 mil reais, assim, mais ou menos. 13 é um faturamento legal, dá pra comer um churrasco uma vez a semana no mês dele.